O texto então, todo o salmo. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas, ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Ninguém sabe do que eu vou falar agora. Quando eu digo ninguém, é ninguém mesmo. Ninguém, nem minha esposa, ninguém, nem os pastores do governo da igreja, ninguém, nem os líderes da igreja, ninguém mesmo. Mas hoje nós vamos começar uma nova fase e uma nova etapa no que diz respeito à liderança na nossa igreja. E talvez você possa estar perguntando, mas isso não devia ser feito ou falado numa reunião de líderes? Sim, é por isso que eu chamei os pais. Porque os maiores líderes da igreja são os pais. Os maiores líderes da igreja não são pastores. Os maiores líderes da igreja não são líderes de célula. Os maiores líderes da igreja não são discipuladores. Os maiores líderes da igreja são os pais. Porque eles lideram a igreja de hoje e a igreja do amanhã. Eles lideram a maior bênção que Deus pode dar para uma igreja, que são filhos. E a maior bênção que Deus pode dar para um casal ou para uma família que também são filhos. Então vocês vão entender ao longo aí do que eu vou falar, porque hoje começa uma nova fase, uma nova etapa. Mas vamos para a Bíblia primeiro, que diz no versículo 1, que se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Aqui então está falando sobre dois aspectos. Há coisas na construção de uma casa, na edificação de uma casa, na construção de um lar, na edificação de um lar, que quem faz é só Deus. E há coisas na edificação de uma casa, na construção de um lar, que quem faz é somente nós. Por isso, para se edificar uma casa, se edificar um lar, é necessário um trabalho de equipe. E qual equipe? Deus e nós, os pais. Vamos entender nesse texto que a casa não está pronta, a casa não está terminada, ela precisa ser construída. E aqui muita gente se perde na Bíblia numa coisa muito simples, quando ele pede para Deus um lar abençoado e pensa que Deus vai dar esse lar em um momento para você, como se fosse uma casa pronta, mobiliada, com as chaves. E ele vai chegar e vai te dar as chaves e vai dizer para você: toma, é sua casa, vai morar. Não, não é assim. A casa que Deus dá para nós, abençoada, é uma casa que vai ser construída. Ela não vem pronta, não vem terminada, não vem acabada. Por que tem gente que ora, pede a Deus, busca a Deus, clama a Deus, jejua por uma casa abençoada, um lar abençoado, e ele diz: pastor, eu estou esperando Deus me dar isso até hoje. No lugar de você esperar Deus dar isso para você até hoje, junto com Deus construa isso. Isso é uma coisa que tem que ser construída, desde os fundamentos, as bases, até o acabamento, até o final. Você sabe onde começa a construção de um lar? No namoro. Onde que começa a construção de um lar? Se os jovens tivessem entendimento do que é um lar, eles começariam certo o namoro. Mas muitas vezes começa o namoro errado, continua errado no noivado, continua errado no casamento, os filhos vêm, continua errado, e assim vai errado. Eu não estou falando de quem está fora da igreja, eu estou falando de quem está dentro da igreja. Por não ter um entendimento, que é claro aqui no verso 1, que esse lar, essa casa vão ter que ser construídos, eles não estão prontos. Então o que eu estou fazendo na minha casa? Eu sou casado, faço esse ano 27 anos de casado.
O que eu estou fazendo? Eu estou construindo o meu lar. Eu estou edificando o meu lar. E Deus constrói esse lar junto comigo. E Deus edifica esse lar junto comigo. Quando eu comecei essa construção? Quando eu comecei meu namoro. Se eu vou fazer 27 anos de casado em julho, antes de casar, entre namoro e noivado, foram 5 anos e 3 meses. Então 27 com 5, são quantos anos construindo um lar? 32 anos que eu e Deus e eu, estamos construindo um lar. Então o que eu tenho hoje, que não é parede, não é telhado, não são tijolos, o que eu tenho hoje, que é minha esposa, o que eu tenho hoje, que é minha filha, está sendo construído há 32 anos. Não é uma construção, não é um cair do céu, não veio de uma hora para outra, não foi um passe de mágica, são 32 anos. Então, entendendo que o lar tem que ser construído, ele não está pronto, a gente avança então no próprio verso 1, que diz que se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Então aqui está falando, primeira parte fala de construção, um lar precisa ser construído, mas segunda parte fala de vigilância, um lar precisa ser vigiado, ser protegido, ser guardado. E assim como na construção é uma equipe, nós e Deus, na proteção também é uma equipe. E quem é essa equipe? Nós e Deus também. Há coisas na proteção que quem vai fazer é só Deus. E há coisas na proteção que quem vai fazer é só nós. Eu tenho 2 exemplos que saltam à minha mente muito claramente sobre proteção da minha casa. Uma proteção que foi Deus quem deu, e outra proteção que fui eu quem deu. Eu morava em Porto Alegre, e toda segunda-feira tinha uma célula numa empresa chamada Estafar. Um discípulo na igreja conseguiu uma célula antes do expediente na segunda-feira, lá na Avenida Cristóvão Colombo, já na zona norte de Porto Alegre. E a gente fazia essa célula de 8 às 8h30 da manhã. 8h30 a empresa começava a funcionar. Nessa célula, nessa empresa, nós batizamos 9 pessoas. Dessas 9 pessoas, 2 se tornaram pastores. E um dia terminou essa célula. Quando terminava, eles iam até a porta da empresa nos levar. Era um galpão grande, um muro alto, há uma porta de garagem normal que entrava caminhão, e uma porta menor que entrava entrada social, como se diz. Tudo muito vigiado, com câmeras. E aí nós já vimos terminada a célula, despedindo o pessoal. Eu entrei no carro, Steph estava dormindo, eu peguei Steph no colo, a Vânia abriu a porta de trás, eu deitei Steph no banco, liguei o carro, liguei o carro, deixei a porta aberta, fui despedir de mais alguém. Quando eu estou fazendo isso, entra um carro em altíssima velocidade, não me esqueço. Eles param o carro no meio da rua, descem 2 homens armados, apontam a arma para nós, para ninguém anda, fica quieto aí. Nisso abre a garagem do prédio da frente e vai saindo um carro. E no lugar deles pegarem o meu carro, que estava ligado com a porta aberta, e minha filha no banco de trás, eles param o carro da frente, que está descendo a garagem, rende o casal de dentistas, leva o carro deles embora. Quando tudo aquilo aconteceu, eu não tive dúvida nenhuma. Deus guardou meu lar. Se eles tivessem entrado no meu carro, e se eles tivessem levado minha filha, olha que situação. Há uma outra coisa que me salta à minha mente, quando eu leio esse texto, foi quando um dia minha filha queria ir para o shopping, com as amigas dela do Granby, 3 amigas que Stephanie tinha. E aí eu falei para ela: filha, você vai no shopping com suas amigas, vai ao shopping com suas amigas? Vou, pai, o que você vai fazer? Não, nós vamos ao cinema, vamos ao McDonald's, o senhor deixa eu ir? Eu nunca deixei minha filha dormir na casa de ninguém, nem dos avós dela. Até hoje. Minha filha tem 24 anos, e ela não dorme na casa de ninguém. Eu nunca deixei minha filha sair sem nós. Hoje ela já sai, obviamente, mas nunca tinha deixado. E eu falei para ela: não, tudo bem, mas eu vou junto. Pai, o senhor vai junto? Vou.
Mas fica tranquilo, lá no cinema eu vou sentar 3 fileiras atrás. Lá no shopping eu vou sentar 3 mesas ao lado. Mas é só para você saber, e os demônios saberem, que tem um cão de guarda lá. Que é só precisar que o cão de guarda ataca. Aí ela, você não vai ficar perto de mim não. Não, vou andar sempre uns 3 metros atrás. Mas você só vai assim. Não, o senhor não vai ficar lá junto comigo e minhas amigas. Mas as amigas da Esther falavam que eu tinha cara de mafioso. Eu tenho uma cara fechada. Quem não me conhece acha que eu sou mais para lá do que para cá, né? E eu lá em casa eu sou mais brincalhão que a Vânia. A Vânia que é mais séria. A minha cara, eu fecho isso aqui, né? O pessoal olha assim, esse homem aí é. Dá só lá para a Esther, seu pai parece mafioso. E aí eu fui com elas e sentei 3 fileiras atrás no cinema, mas de olho, que se alguém chegasse do lado na cadeira, eu ia lá, sai daí. Não, eu comprei, eu saio, eu tiro. Você vai sentar? Não, você é minha filha, sai daí. E se fosse lá, elas foram fazer o lanche do McDonald's, e se fosse lá no McDonald's aparecesse um gaiato, ela falou assim, sai daí. Não, eu sento onde eu quiser. Não, você vai sentar onde eu deixar, perto da minha filha você não senta não. Então, há coisas que quem guarda é Deus, mas há coisas que quem guarda somos nós. O problema é quando a gente quer inverter. Deus, o Senhor faz o que eu tenho que fazer, eu vou fazer o que o Senhor tem que fazer. Além de eu não conseguir fazer o que Ele tem que fazer, Ele não vai fazer o que eu tenho que fazer. Porque em uma equipe, cada um tem que saber o seu lugar, cada um tem que saber a sua função. Então, os pais hoje são carentes de entender que o lar é uma coisa que tem que ser construída e a proteção do lar é uma coisa que tem que ser feita diariamente. De todos os nomes que podem dar para um pai, líder, provedor, abençoador, exemplo, o nome que eu mais gosto, o adjetivo que eu mais gosto é protetor. A diferença do pai para uma mãe é que o pai protege mais do que a mãe. E às vezes os pais não têm esse entendimento. E quem protege das doenças é Deus. Quem protege dos ataques malignos é Deus. Mas quem protege das coisas deste mundo são os pais. Então isso tem que nascer dentro de nós. Vamos avançar para o verso 2, que aí vai dizer uma coisa muito interessante. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Tem que sair da nossa cabeça, como pais, que a principal função nossa na vida dos nossos filhos é dar dinheiro. Não. A principal função nossa na vida dos nossos filhos é dar experiência. Dinheiro acaba, experiência não. Dinheiro tem limite, experiência não. E o que é experiência? Os nossos filhos têm que experimentar coisas com a gente, não ganhar coisas da gente. E por favor, não estou dizendo que nós não temos que dar presentes, não temos que dar dinheiro, não temos que pagar coisas. Eu acho que nenhum maluco aqui vai pensar que ser pai é de graça. Ser pai custa caro e custa muito caro. Quando eu falo ser pai é ser mãe também, tá, irmãos? Mas há uma coisa que vale mais do que dinheiro. Filhos esquecem dinheiro, filhos esquecem presente, mas nunca esquecem uma noite contigo. Eles nunca esquecem a experiência vivida de um final de semana com você. Eles nunca esquecem a experiência vivida de umas férias com você. Eles nunca esquecem a experiência vivida de um feriado prolongado com você. Então lá na minha casa, nós damos mais valor ao tempo que passamos juntos, àquilo que experimentamos juntos, do que as coisas que compramos. Eu já podia ter terminado a reforma da minha casa há muito tempo. A sala de TV ainda não está pronta, a sala de estar tem que ser ampliada, o meu escritório não está pronto, a piscina ainda não foi feita. Não porque eu não teria dinheiro para isso. Eu reformo minha casa desde 2007. Nós estamos em 2022. Mas eu não poupo dinheiro. Deixo de trocar de carro, deixo de comprar roupa, deixo de fazer reforma na casa, deixo de comprar móveis, para viver com a minha esposa e a minha filha nossas experiências. Às vezes é numa viagem, às vezes é no hotel, às vezes é num restaurante. É o tempo que nós passamos juntos. Então o salmista está dizendo que não adianta trabalhar demais para ganhar o pão.
Põe isso na sua cabeça. Quando se fala de filhos, não adianta trabalhar demais. Quando se fala de filhos, a gente tem que aprender a trabalhar menos, para ter mais tempo. Ah, mas se eu não trabalhar mais, o meu filho não vai poder ir para uma escola particular. O seu filho vai preferir uma escola pública, que você o leve e o busque, do que você colocar na escola particular com uma van para levar e buscá-lo. O filho quer você, ele não quer as coisas que você dá. A minha filha estudou aqui em Juiz de Fora a vida toda no Gramber. E eu a levava e eu a buscava. Aliás, eu levava e buscava Stephanie em tudo, porque a Vânia nunca dirigiu. Então eu levava Stephanie ao balé e buscava, eu levava Stephanie ao autismo e buscava, eu levava Stephanie à natação e buscava, eu levava Stephanie ao Gramber e buscava. Mas às vezes, por causa das coisas da igreja, eu não podia levá-la ou buscá-la. Então lá no Ipismo mesmo, fica lá na saída da cidade, muitas vezes o Rogério levava para mim, o Rogério da Girlene. E a Esther falar com o Rogério: Rogério, eu gosto muito de você, mas você não é meu pai. Eu quero é meu pai aqui. Aí às vezes o Gramber, que já é mais perto, eu na tarefa da igreja, pedi alguém para ir buscar a Esther. Às vezes um jovem que estava aqui, um obreiro, alguém. A Esther olhava: cadê meu pai? Não, seu pai está lá com um trabalho e pediu para eu vir te buscar. Eu vou contigo, mas quem tem que vir buscar é meu pai, não é você. Ela chegava aqui na igreja, abria a NASA aqui, ó, falava assim: é o senhor que tem que buscar, eu não sou filha dele. Esse filho, o pai está aqui agarrado e tal, é a igreja. Não, igreja eu não deixo. Se for Deus, eu deixo. Se eu falou que é igreja, não é Deus. Não, então tá bom. Às vezes tamanhozinho assim. Então eu investi no meu casamento, na minha filha, ter com Vânia e Stephanie momentos juntos, experiências juntos. E hoje a gente tem essa facilidade de fotografia dos nossos momentos, né? Antigamente a gente tirar foto, revelar, fazer álbum, se perdia as fotos, queimava na revelação. Hoje não, fica tudo, é muito simples fotografar, é muito simples ter fotos. E às vezes nós em casa nos reunimos, eu, Vânia e Stephanie, os três na mesma cama, só para ver fotos dos lugares que nós fomos, dos momentos que nós passamos juntos. E às vezes tem pai, tem mãe que pensa que o mais importante é uma roupa nova, um calçado novo, um brinquedo novo, uma escola particular, um curso disso, um curso daquilo. E eu aprendi, pela minha experiência de pai e pela experiência de ajudar pais, que nossos filhos são capazes de trocar tudo para ficar do nosso lado. E às vezes a gente pensa que tem que trabalhar demais para ganhar o pão, e a gente troca o principal. Em Porto Alegre nós vivemos uma situação muito engraçada, mas que me marcou muito. Eu e Vânia fomos para o centro da cidade com a Stephanie. Como nós moramos em Porto Alegre 5 anos sem ninguém da família, todo mundo aqui em Juiz de Fora, todos os avós, todos os tios, todas as tias, todos os primos, todas as primas, então o que restava para nós era só nós. Então a gente sempre ficou junto. Nós nunca deixamos Stephanie em lugar nenhum com ninguém para fazer nada. Stephanie ou estava comigo ou estava com a Vânia. Eu não entendia isso nessa época, mas foi a melhor coisa da minha vida. E um dia nós fomos para o centro da cidade, eu e Vânia dividimos a nossa missão. Eu ia fazer certas coisas e Vânia ia fazer certas coisas, para dar tempo de nós fazermos tudo. Aí chegou em determinado momento no centro que a gente ia para lugares opostos. Eu falei assim: ô Tefinho, eu vou para tal lugar, sua mãe vai para tal lugar, você vai com quem? Aí eu já vim para o lado que eu ia e Vânia foi para o lado. Steph ficou no meio. Ela parava, olhava para mim, parava, olhava para a mãe dela, parava, olhava para mim, dava um passo na minha direção, voltava, dava um passo na direção da mãe dela. Eu vi no coração dela que ela não queria abrir mão de um para estar com o outro. Ela queria estar com os dois. Por isso um divórcio na vida de um filho jamais vai ser superado, a não ser por um milagre de Deus, que é o milagre do perdão, da restauração. Porque filhos não entendem pais distantes. Eu falei assim: filha, você tem que decidir o que você vai fazer. Senão eu quero ir com os dois. Não tem jeito, nós vamos para lugares diferentes. E aí ela optou em ir com a mãe dela, entendeu? Mas isso me marcou naquele dia. Então pais têm que ter esse entendimento. Por quê? Aí vem no verso 3. Porque os filhos são um presente do Senhor. Porque os filhos são uma verdadeira bênção. Eles são, eles não serão.
Então a gente tem um problema quando fala, esse é o futuro da família, não é o futuro, ele é o presente. Esse é o futuro da igreja, ele não é o futuro, ele é o presente. Esse é o futuro da nação, ele não é o futuro, ele é o presente. A pergunta é, como você trata esse presente que você ganhou de Deus? Como você trata essa verdadeira bênção que você recebeu de Deus? O que eu acho interessante no salmista é ele falar a verdadeira bênção, que parece que até nessa época já estava falsificando bênção. Tinha a bênção falsa nessa época. Há quantos anos tem isso? Então filhos não são uma bênção falsa não. Filhos são uma verdadeira bênção. Então há coisas, ou há pessoas, ou há relacionamentos que não são bênção e nós pensamos que são. Isso é falso. Agora, filhos sempre são uma verdadeira bênção. Então você nunca deve trocar um tempo com seu filho, um tempo com um amigo. O tempo com seu filho, com um tempo com o irmão. O tempo com seu filho, com um tempo com seu pastor. Um tempo com seu filho, um tempo com seus pais. Não, tempo com seu filho é um tempo sagrado. É igual o tempo que você tem com Deus. É insubstituível. Porque você pode ter relacionamento com muitas crianças, mas seu filho só vai ver uma pessoa como o pai dele, é você. Então, a gente tem que aprender a valorizar isso e pensar, o que eu estou fazendo com o presente que Deus me deu e com a verdadeira bênção que Deus me deu. A resposta que vem à mente facilmente é, eu estou criando os meus filhos. Não. Esse presente que Deus te deu, essa verdadeira bênção que Deus te deu, não é para você criar não, é para você educar. É para você fazer o quê? Educar. Quem educa não é escola, quem educa não é professor, quem educa são os pais. Tanto que na psicologia do desenvolvimento, quando você estuda muito sobre Piaget, é um psicólogo que fala muito isso, a primeira infância de uma criança é vivida só em casa com os pais. A segunda infância de uma criança é vivida na escola. O Éder e a Paulinha colocaram no grupo que a gente faz parte. O Samuelzinho ia no primeiro dia de aula dele. Eu chamei eles para almoçar, alguma coisa assim. Vamos a chimarrão. Segunda-feira, vamos a chimarrão. Que pastor não tem tempo de fazer isso no final de semana. O pastor faz isso meio de semana mesmo. Final de semana quando a gente mais trabalha. Sexta-feira até domingo é o terror de trabalho na vida do pastor. Mas durante a semana é mais tranquilo. Eles falam assim, olha, até que é uma boa, viu? Mas hoje é o primeiro dia da aula do Samuelzinho. Sim, está certíssimo. E aí eu falei com eles, hoje começa a segunda infância do seu filho. Até agora ele está na primeira infância. A primeira infância é para ser vivida só perto dos pais. Por isso, do ponto de vista bíblico e do desenvolvimento da criança, a creche é um mal terrível que um pai faz com o filho. Porque ele adianta um tempo que era para ter sido postergado e a criança ainda não está preparada para ir para esse ambiente. A primeira infância é onde o caráter vai ser formado, é onde a personalidade vai ser formada, é onde o temperamento vai ser evidenciado, é onde a criança vai aprender o que é certo e errado, onde ela vai ter noções de moral, onde ela terá noções de bons modos, noções de educação. Isso tudo tem que ser aprendido com quem? Com os pais. Olhe bem, não é com os avós, não é com as babás, não é com os tios, não é com os vizinhos, é com os pais. Mas pastor, se eu não trabalhar, o meu filho não tem o que comer. Muitos pais vêm nessa equação comigo, e com todos eles eu falo, olha, eu sei que o nosso momento de vida é muito complicado, mas nossa realidade de vida não substitui Bíblia. Jesus, sua primeira infância, ele passou com quem? Passou com os pais dele. E os pais dele tiveram que fugir para o Egito, porque o filho ia ser morto. E José e Maria, José padrasto, Maria mãe, levaram Jesus para o Egito. E ficaram lá até Herodes morrer, o homem que queria matar Jesus. Então às vezes você tem que fazer sacrifício com seu filho. E fazer sacrifício por ele mesmo. Deixa só seu marido trabalhando e fique em casa e vai cuidar do seu filho. Ele não é um presente que Deus te deu? Ele não é uma verdadeira bênção? Vamos imaginar, o carro que eu tenho,
eu considero um presente de Deus. Eu não ponho na mão dos outros, não. Não ponho mesmo. E eu vou pôr meu filho, então? Se eu não ponho meu carro? Eu não ponho minha casa na mão dos outros, não. Eu não vou sair da minha casa e falar assim, pode ir lá, dormir lá. Não faço, não. Se eu não faço isso com a minha casa, eu vou fazer isso com meu filho? Então, os pais hoje erram muito de deixar filhos com a avó, deixar filhos com tios, deixar filhos com vizinhos, deixar filhos com babás. Eu sei que às vezes o contexto de família é complicado, mas não se iluda. O bem que você acha que você está fazendo hoje vai se mostrar problemático para você amanhã. E às vezes já vai ser tarde. Então tenha menos dinheiro na primeira infância. Espere seu filho para a escola. Com 6, 5 anos, os filhos estão indo para a escola hoje. Espere esse tempo. 4 anos. 4 anos estão indo para a escola. Eu discordo. Isso aí é tempo com o pai. Daqui a pouco a criança está ficando na escola com 1 mês de vida. Primeira infância é com os pais. Ninguém tem autoridade para moldar o caráter do seu filho, para moldar a personalidade do seu filho, para direcionar o temperamento do seu filho, para ensinar o seu filho boas maneiras, para ensinar seu filho bons modos. Por isso que há muitos filhos hoje que não carregam mais a personalidade do seu lar, não carregam mais a personalidade dos seus pais, porque essa função foi delegada para outra pessoa. Ah, pastor, ela vai só cuidar do meu filho. Não, ninguém só cuida do seu filho. Vai influenciar seu filho. Vai ensinar seu filho. Seu filho vai copiar essa pessoa. Vai copiar como ela come, vai copiar como ela se veste, vai copiar como ela se despede, vai copiar como ela cumprimenta, vai copiar como ela assiste televisão, vai copiar o que ela vê na televisão. Aí você chega em casa, paga a babá, paga quem cuidou do seu filho, traz um presente para ele, roupa nova, e vamos para o restaurante, carro novo, bicicleta nova, e você vai olhando para o seu filho e vai dizer, pô, não pensei em ter um filho assim, não pensei em meu filho falar isso, não pensei em meu filho fazer isso. Aí você começa a dar castigo, começa a corrigir, começa a bater, começa a ficar desgostoso, começa a gritar, começa a perder paciência, e a culpa não é do seu filho. Isso que ele está expressando para você é o que ele está recebendo. E por favor, na minha opinião, não tem ninguém mais bem intencionado para ficar com nossos filhos que os avós deles. Mas essa não é a função dos avós. Essa não é a função dos tios. Essa não é a função de pastor, de gente da igreja, de amigo. Prestar um socorro numa eventualidade, surgiu um imprevisto. Agora seu filho fica com alguém de segunda a sexta e com você sábado e domingo. Você vai viajar e deixa seu filho. Gente, isso é impensável. Mas pastor, por que o senhor não conhece a minha vida? Eu não preciso conhecer a sua vida, só preciso conhecer a Bíblia. Seu filho é um presente ou não é? É uma verdadeira bênção que Deus te deu ou não é? Não, pastor, é. Então por que você está deixando com os outros? Eu nunca deixei minha filha com ninguém. E para deixar agora para casar, estou sofrendo. Quando eu falo lá que o meu coração é pesado, mas é pesado mesmo. Uma das razões é isso. Eu chego em casa, a primeira pergunta que eu faço para a Vânia, cadê a Stephanie? Eu durmo muito cedo. Ela sai às vezes com o namorado. Eu acordo de madrugada, cadê a Stephanie? A Vânia, já chegou. Então tá bom, cadê a Stephanie? Está chovendo, liga para ela. Ela não pode passar por certa avenida, ela não pode passar por certa rua. Toma cuidado. Comprei um carro para ela e enfiei um vidro preto nela para ninguém ver que é uma mulher que tem lá dentro. Ainda mais uma mulher com cara de menininha. Minha filha não tem uma parente da idade que tem. Porque ela é presente que Deus me deu, Ele só deu um. Ela é a verdadeira bênção que Deus me deu, Ele só deu um. O interessante é que a Bíblia diz que quem encontra uma esposa encontrou a bênção do Senhor. Mas quando fala de filho, fala de verdadeira bênção. Então eu não sei distinguir isso muito bem, entendeu? Agora, a minha esposa, que Deus me deu, ela quis também me ganhar. Filho não tem escolha. Nem nós escolhemos, nem eles escolhem. Então, filho, gente, não é para ser compartilhado. Filho não é para ser deixado ali, filho não é para ser deixado aqui. Filho é para ficar com você. Com você. Eu vou falar uma coisa aqui que vai assustar vocês, mas é verdade. Não deixe seus filhos nem irem no banheiro da igreja sozinhos. Mas pastor, por quê? Nós já pegamos cenas de lesbianismo com criança dentro do banheiro da igreja. Criança da igreja.
se beijando dentro do banheiro feminino. E quem deixa os filhos irem sozinhos para lá? O que vai encontrar com seu filho? Você não pensa isso não? Não, pastor, mas está dentro de uma igreja, pastor. Mas dentro da igreja tem o diabo ainda, gente. Ainda mais o banheiro. O diabo entra no banheiro para fazer cagada ainda lá dentro. Então, eu fico olhando, às vezes vocês me vêm avisando, pai, não deixe seu filho no banheiro sozinho. Você está achando que eu estou só fazendo um controle sanitário, higiene. Muitas coisas que o pastor fala ali na frente, você não sabe por que ele está falando. Ele não fala por implicância, por loucura, por preciosismo. Ele sabe de bastidores da igreja, que ele não pode sair falando para todo mundo. E crianças, a nossa igreja, abusando uma da outra no banheiro feminino, que chegam para mim e informam, pastor, eu entrei no banheiro e peguei essa cena assim, assim, assim. E quem são as crianças? Essa menina, essa menina, essa menina. Acima de qualquer suspeito, gente. Em qual banheiro? Da igreja, não da escola. E o da casa do vizinho? E o do clube? Então, quem acerta as coisas e quem vai proteger são os pais. Mas acertar as coisas e quem vai proteger somos nós. E a melhor proteção que você dá ao seu filho é mantenha-o perto de você. Se não é possível estar perto, mantenha-o nos seus olhos. Você tem que ver onde seu filho está. Entendeu? E meu conselho para vocês: não deixe seu filho dormir na casa de ninguém. Ah, pastor, mas a irmã da igreja, amém. E o marido dela? Se ele abusar do seu filho, você vai carregar na sua mente o resto da vida o peso do seu filho ter sido abusado, que você deixou dormir na casa de uma pessoa? Stephanie dormindo na casa dos avós dela, de nenhum tio dela. Eu nunca deixei. Meu filho é na minha casa, é meu filho, vai andar comigo. E mesmo hoje que ela tem 24 anos, se você conviver na minha casa um tempo, você vai ver que a Stephanie sai para namorar 1-2 dias na semana. Sai para namorar 1-2 dias na semana. Para namorar, tem 24 anos. Para namorar. Quando minha filha foi morar nos Estados Unidos, 9.000 quilômetros distante de mim, eu só fiz aquilo pelo futuro dela. Mas eu chamei, escolhi pessoas para tomarem conta dela, no mesmo condomínio que ela morava. Tinha lá a localização do celular dela, para onde ela ia, eu sabia. E eu dava os pedidos, para ligar para ela, chamar de vídeo. Pai, não posso atender de vídeo. Atende que eu quero saber onde você está. Ela atendia, não, pai, aqui ó, tá tranquilo. Ah, então tá bom. Eu perguntava, você está indo para onde? Tal lugar. Com quem? Tal pessoa. Fazer o quê? Fazer tal coisa. Eu ligava, chamar de vídeo. Deixa eu ver, cadê a pessoa que você falou que ia? Cadê o lugar que você falou que está? Nossa, pai, que isso? Você não confia em mim, não? Você não confia nos outros que você falou que ia reencontrar. Em você eu confio. Porque eu tenho que cuidar da minha filha. Não é um presente que Deus me deu? Não é minha verdadeira bênção? Então isso não é uma coisa da gente falar. Isso é uma coisa da gente viver. Então os pais precisam, irmãos, com toda sinceridade, mas com toda... Como é que eu uso a expressão? Toda sensibilidade. Na minha opinião, os pais deixam muito a desejar. Muito a desejar. Muito. Ah, pastor, é uma festa que meu filho não pode ir. Não vá. Ah, pastor, é um lugar que meu filho não pode ir. Não vá. Você imagina se chegar para o seu filho e falar assim, você não pode ir comigo. Você vai dar ele direito um dia olhar para você e falar o que também? Opa, eu vou numa festa lá, mas nessa aí você não pode ir comigo não. Porque quem não viveu vai viver. Hoje seu filho faz tudo para andar contigo e você não quer. Vai chegar um dia que você vai fazer tudo para eles andarem com você e são eles que não vão querer. E esse tempo chega, quando chega a adolescência. Então a gente tem que investir agora. A gente tem que investir agora. O ensinamento da palavra de Deus é: ensine a criança. Ensinar quem? A criança. E a gente está trabalhando para ensinar quem? O adulto. Tudo que está sendo ensinado a você foi porque você não aprendeu. E aprendeu quando era o quê? Quando era criança. E o que nós mais temos que ensinar para os nossos filhos quando eles são criança?
O que nós mais temos que ensinar para os nossos filhos, quando eles são crianças, é sobre Deus. É sobre quem? Deus. E é aqui que entra a parte de organização que nós queremos fazer a partir de hoje. E eu vou começar a fazer só com os filhos dos pais que estão aqui presentes. Pai, chegar, eu estou sabendo que está tendo um negócio com meu filho, aí faço com meu filho. Não, se você não vem na reunião de pais, eu não faço isso com o seu filho. Eu não vou investir no seu filho se você não quer parar uma reunião para fazer alguma coisa por ele, eu não vou fazer. Os pais vão ouvir isso de mim. Então os pais que vão ter uma oportunidade são vocês. E qual é a oportunidade? De vocês entrarem no nosso projeto chamado Pense Laranja, que eu não inventei, eu não criei, isso está vindo dos Estados Unidos para a nossa igreja. Uma coisa muito inteligente, muito interessante, que é a união da família com a igreja. Vai passar algum vídeo sobre isso? Não preciso falar nada aqui não. É a união da família com a igreja. E uma coisa interessante que eles mensuraram, uma coisa que eu nunca tinha mensurado, e aquilo foi muito importante para mim. A igreja passará em um ano, em média, 40 horas com seus filhos. Quantas horas? 40 horas. 40. Você, pai e mãe, passará em média com seus filhos em um ano 3.000 horas. Quem tem mais poder de influência nos seus filhos? A igreja ou vocês? Vocês. O nosso trabalho é muito pequeno por causa da limitação do tempo que nós temos. Agora, quando une a igreja com a família, 40 horas mais 3.000 horas, nós vamos ter quantas horas? 3.040 horas. Que você não pode passar com o seu filho só brincando. E por que eu fiz a introdução falando outras coisas? Porque dependendo do estilo de vida que você, pai, está escolhendo, você não passa talvez nem 1.000 horas com seu filho em um ano. Está sendo babá, está sendo tio, está sendo tia, está sendo avô, está sendo avó. E aí isso é muito perigoso. Então o Pense Laranja vai ensinar a gente a ter um tempo de qualidade com os nossos filhos. Há um programa extenso que tem histórias, que tem encenações, que tem coisas para se fazer em grupos, coisas para se fazer individualmente, mas basicamente influenciar nossos filhos através de palavras. Através de palavras, ensinar o pensamento dos nossos filhos sobre Deus e influenciando o pensamento dos nossos filhos sobre Deus, nós vamos também influenciar a fala dos nossos filhos sobre Deus. Nós temos que trabalhar para ensinar duas coisas aos nossos filhos: a pensar em Deus e falar sobre Deus. O que nós temos que ensinar aos nossos filhos? A pensar em Deus e falar sobre Deus. O que nós temos que ensinar aos nossos filhos? A pensar em Deus e falar sobre Deus. Não é pensar sobre religião e falar sobre religião. Não é pensar sobre igreja e falar sobre igreja. É pensar em Deus e falar sobre Deus. Irmãos, e nossos filhos não sabem. E por que os filhos não sabem fazer certas coisas na igreja? Porque eles não fazem em casa. Eu estou percebendo uma coisa com nossos filhos no momento da oração, antes deles virem para o cultinho. Já viu que a maioria das crianças ali não fecha os olhos quando eu estou orando por elas? Sabe por que elas não fecham os olhos quando eu estou orando por elas? Porque vocês não oram. Porque se eles aprendessem que vocês oram por eles, iam saber qual é a postura na hora de uma oração. E qual é a postura na hora de uma oração? Com raríssimos, observem domingo. Domingo elas vão subir no altar, vão estar de frente para vocês. Eu vou orando, colocando a mão na cabeça de cada um, abençoando, e a criança fica assim. Eu falo, ela não sabe o que eu estou fazendo. Mas pastor, eu estou trazendo ela na igreja, ela vem um cultinho. Mas a igreja vai passar com seu filho quantas horas em um ano, em média? Aí você quer que nós ensinemos em 40 horas o que você não está ensinando em 3.000 horas. Entendeu por que somos nós que educamos nossos filhos? Aí uma outra coisa também que eu vejo, que eu vi, é uma coisa simples, o pastor é muito observador. É
É uma coisa simples de dar um pirulito para as crianças, dar um bombom, dar uma coisa simples isso. Eu estou fazendo isso por uma razão principal, tá? Não é uma razão só. A principal razão, há outras. Mas a principal razão para ela aprender que quando o pastor chama lá na frente, ela vai ganhar alguma coisa. Eu estou ensinando isso para ela. Que quando ela for jovem e o pastor chamar lá à frente, o que está na mente dela? Eu vou receber alguma coisa lá. Agora não é pirulito mais, não é bombom mais. Eu vou receber a bênção de Deus. Eu vou receber uma oração. Eu vou ter um momento especial. É por isso que eu estou fazendo isso. Entendeu? Mas ao fazer isso, o que eu percebi? Que os pais também não ensinam o filho que tem que esperar um pegar uma coisa e o outro pegar, não. Que os pais também não ensinam que você não pode pegar as coisas sem pensar que tem mais gente lá para pegar. Nós tivemos no cultinho domingo agora, crianças que pegaram 6 pirulitos e chegou lá no final, teve criança que não pegou. A falha está onde? Na criança? Não. A falha está onde? Está nos pais. Agora, por que tem essa falha com os pais? Você come com seu filho, você senta com ele, faz a mesa e coloca lá a carne na mesa, seu filho vai e pega a carne de todo mundo e fica vendo navio. É isso que está acontecendo na sua casa? Não, a gente ensina em casa. Onde é que a gente ensina? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O meu pai tem 2ª série primária, tá? Minha mãe tem o antigo ginásio. O meu pai não sabe até hoje fazer operação matemática de divisão e multiplicação. Meu pai multiplica somando. 3 vezes 8, sabe o que ele faz? Ele pega o 8 3 vezes e soma. A divisão é a mesma coisa. Mas meu pai ensinou todos os filhos dele a comerem pescoço de frango com garfo e faca. Pescoço de frango com garfo e faca. Você fala impossível, nós aprendemos. Em casa todo mundo come de garfo e faca. Lá em casa meu pai ensinou todo mundo a só comer depois que olha. Só comer à mesa. Só comer depois que ele senta. Foi meu pai que ensinou, 2ª série primária. São valores que eu trago para mim. Eu acho impossível comer frango com a mão. Eu sou adulto, gente. Impossível. Mas isso foi incutido em mim quando eu era o quê? Quando eu era criança. E incutido por quem? Pelo meu pai. Então o papel do pai na vida de uma criança é decisivo. Mas esse papel está deixando de ser decisivo por coisas pequenas, não grandes. Então o nosso papel na igreja é mudar isso. E o Pense Laranja vai ajudar a gente, uma ferramenta. Quem me apresentou isso para a Glauciane, quando ela me apresentou, eu falei assim: esse negócio aqui é fantástico. Ela falou: você sabe que isso serve para a igreja inteira? Eu falei: lógico que serve, eu já enxerguei. Entendeu? Há tempo para tudo, e o tempo é esse ano, 2022. E nós vamos começar a fazer com os filhos de vocês, se vocês permitirem. Quem vai passar os detalhes, a prática disso é a Glauciane, mas eu vou adiantar uma coisa. O Pense Laranja vai dar a você uma ferramenta para durante a semana você conversar com seu filho. Não é conversar sobre futebol, sobre novela. Isso tem seu momento, tem sua hora. Nós vamos influenciar nossos filhos a pensar sobre Deus e a falar sobre Deus. Então a nossa conversa com eles vai ser sobre o quê? Sobre Deus. Com 3 materiais distintos. Para as criancinhas pequenininhas, o First Look. Para as crianças maiores, o 252. E para os pré-adolescentes. E para os adolescentes, o XP3. É o nome do material que eles dão. Nesse material que vai ser compartilhado com vocês, se vocês quiserem, vai trabalhar horas mínimas durante uma semana, que você vai conversar com seu filho sobre Deus. Sobre o quê? Deus. Sobre Deus. Vai desligar a televisão, desligar o celular, prender o gatinho, mandar os amiguinhos para casa dos pais deles, mandar os cunhados para casa quem casou com eles, mandar os sobrinhos para casa dos tios deles. Você com seu filho chegar em casa, fechar a porta e falar: isso aqui é um momento interessante, que para o seu filho estudar, você manda todo mundo embora, né? Não, agora ele vai fazer dever de casa, não é assim? Agora ele vai fazer lição de casa. Você faz a lição de casa com todo mundo lá confundindo a cabeça do seu filho. Aí quando vai falar sobre Deus, como é que é?
Conversando no telefone, conversando no WhatsApp, assistindo um vídeo no YouTube, televisão ligada, o cachorro pulando, o gato miando, o passarinho cantando, o rato passando, o vizinho chamando, não sei o que acontecendo. Ah, gente, como é que a gente é crente e está fazendo assim com nossos filhos? Então nós vamos ensinar vocês nisso. Mas a grande novidade não é essa. A grande novidade é que nós queremos colocar um líder com cada criança da igreja. Esse líder vai ser os irmãos do Casa Kids, esse líder vai ser os pastores, esse líder vai ser os pastores em treinamento, esse líder vai ser os discipuladores. Então todo adulto, vamos lá, Abraão, eu sou pastor da igreja, faço a minha célula, cuido dessa pessoa, qual criança eu vou cuidar? É assim que nós vamos trabalhar. Os pastores não sabem ensinar não, estão sabendo agora, a Aurora, a Amanda, estão ali, estão ouvindo isso agora. Então eu vou chamar eles aqui, vocês vão ter que, uma criança vai ser cuidada por vocês. Lógico que vai ser organizado pelo Casa Kids, junto com o pai, porque o pai tem que permitir, o pai tem que autorizar, vai ter uma questão de perfil, de envolvimento. E a criança vai saber que ela vai ter um líder na igreja que cuida dela, a igreja, cuidar mesmo. Igual a gente faz com adulto, nós vamos fazer com as crianças. Só que com as crianças a demanda é diferente, entendeu? Ao mesmo tempo que é mais exigente, ao mesmo tempo é mais prazeroso. Que criança não é burra. Pastor, estou falando que adulto é? Sim. Eu demoro mais tempo de ensinar a Bíblia para um adulto que para uma criança. Ensina uma coisa para a criança, eu quero ver se ela não aprende. Agora ensina para o adulto. Você está ouvindo perdão na igreja, tem quanto domingo tem gente que você não perdoa ainda? Ministra perdão para a criança, você viu? No mesmo dia sai perdoando. É na hora. Criança assimila, porque assim, a psicologia de desenvolvimento ensina que criança é como uma esponja. Ela retém tudo. Todo líquido que você joga numa criança, ela retém. Até que ela chega no seu limite. Mas ela vai retendo, vai retendo. Adulto não. Já tem tanta coisa errada dentro de você, que antes de colocar a coisa certa, o que tem que fazer para errar? Tem que tirar. Por isso que antes de batizar você, a gente expulsa o demônio. Como é que vai entrar o Espírito Santo aí cheio de capeta aí dentro? Cheio de coisa errada aí dentro, a vida inteira. Então primeiro a gente sai expulsando tudo, e Deus que não sai. Persiste em ficar lá, entendeu? Tem gente que dentro dele tem um demônio sendo adestrado. Criança não tem isso não. Então, ensinar a criança é muito mais prazeroso. Gente, criança é uma maravilha. Eu sou apaixonado por criança, só não tenho mais porque eu não posso. Eu queria ter uns 12 filhos. O dia que eu vi aquele filme, 12 é demais, eu disse, isso deve ser uma coisa legal. Isso deve ser uma casa extraordinária. Tem alguém com gol preto, veio com gol preto? Não, né? Não, aqui só tem Mercedes, BMW, Audi, C60, XC90, Série 3, Classe E. Então, irmãos, a novidade é essa, mas isso não vai ser feito hoje, não vai ser feito agora. Primeiro nós vamos precisar que vocês autorizem. Há um grupo de pais que está sendo intensificado, eu vou ser adicionado nesse grupo de pais. E nesse grupo de pais nós vamos começar a trabalhar, eu vou começar a trabalhar algumas coisas com vocês no WhatsApp, e algumas coisas não é possível no WhatsApp, algumas coisas tem que ser presencialmente. Mas nós temos aqui pais de algumas crianças, e nós vamos começar com esses pais que quiserem assumir o compromisso de colocar o Pense Laranja em casa, com auxílio de um líder com o seu filho. Você não vai fazer isso sozinho. Vai ter um líder que vai auxiliar você com o seu filho nisso. Um líder da igreja que nós vamos levantar, que nós vamos treinar. Assim como nós levantamos e treinamos líderes de adultos. Nós vamos fazer o mesmo com crianças. Todos os pastores em treinamento, todos os pastores, todos os líderes de célula vão receber essa missão. Se vão cumprir ou não, não sei. Mas é assim que a gente vai descobrindo quem é quem dentro da igreja. Então nós queremos fazer isso, e eu vou dar o nome disso na igreja, de um novo líder. E vou popularizar isso no nosso meio. Eu vou perguntar se é um líder novo ou líder velho. O que é o líder velho? Só cuida de adulto. O que é o novo líder? Cuida de adulto e cuida de uma criança. Que aí nós vamos deixar de ter uma palavra só religiosa. Qual palavra religiosa? Deixar de vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Então tá bom. Então eu cuido
cuido de um adulto que o reino do céu não é dele, e não cuido de uma criança que o reino do céu é dele, eu estou enganando a quem? A mim ou ao adulto? Que religiosidade hipócrita é essa que está no nosso meio? Então nós vamos mudar isso. Já que é um ano de profundidade, vamos ver quem quer ser profundo. E ser profundo não é cuidar de um pastor. Ser profundo é cuidar de quem? É cuidar de uma criança. Já imaginou se a criança que vai estar na sua mão é um Samuel? Samuel bíblico, que eu estou dizendo? Que será um futuro líder dentro da nação? Já pensou nisso? Já pensou o que vai estar na sua mão? Quem cuidou de mim quando criança, uma das pessoas que cuidaram de mim foi a avó do pastor Marquinhos, que estava aqui, a irmã Marta, hoje idosa. Será que ela pensava que ela estava cuidando do futuro pastor dessa igreja? Eu acho que não, mas estava. E eu era um capeta. Eu era tentado, vocês não têm ideia de como eu era tentado. Em casa, na igreja, em qualquer lugar. Eu era tão atentado, mas tão atentado, que a geladeira da casa do meu pai ficava numa parede canta assim. E tinha um lugar lá que dava para você passar, porque colocava pano para secar lá atrás. Eu entrava lá atrás e fazia cocô, lá caladinho. A maré subia. Minha mãe falava, Abraão. Era eu mesmo. Eu era tão atentado, mas tão atentado, que minha mãe veio fazer uma reunião de mulheres aqui no prédio da igreja e me deixou com meu pai. Aí ela chega da reunião, pergunta pro meu pai, cadê o Abraão? Falei assim, ele está dormindo debaixo da cama. Só por que ele está debaixo da cama? Aí eu não ficava quieto, eu amarrei o pé dele no lençol porque era da cama. Aí minha mãe, eu estava dormindo lá debaixo amarrado. Aí minha mãe, você é doido? Eu estou querendo ler Bíblia e não me deixa quieto. Eu estou querendo orar e não me deixa quieto. Lá em casa, o mais bagunceiro fui eu. Entendeu? Mas meus pais seguraram a onda. Seguraram a onda comigo. E eu hoje sou pastor de uma igreja. A igreja que meu pai iniciou nessa cidade. Então, vale a pena o investimento. Vale a pena. Então, essa é a nossa proposta para os pais, que a Glauciane vai detalhar isso para vocês. E é o que nós vamos querer fazer daqui para adiante. Implantar o Pense Laranja. Dentro da estrutura do Pense Laranja tem um líder, que na igreja nós vamos chamar de um novo líder. É aquele líder que tem um coração para uma criança, mas que também tem um coração para um adulto. E nós então, nas nossas reuniões de liderança, nós vamos ter relatórios das crianças e relatórios dos adultos, porque é um absurdo eu ter ovelha grande e ovelha pequena, mas só cuidar das ovelhas que dizimam, não das que não dizimam. A gente não cuida das crianças só porque elas não dão dinheiro, é isso aí? Dízimo de trabalho que eu estou falando, entendeu? Elas dão dízimo aí que são ensinadas, mas nas migalhas que caem na mesa dos pais delas, entendeu? Então, irmãos, é isso que nós queremos fazer. Eu vou direcionar para cá, porque aqui tem mais os pais. Eu sei que tem pais aqui também, mas são líderes, eles já sabem disso. Eu vou precisar que vocês decidam com a Glauciane se vão entrar no Pense Laranja. O Pense Laranja é um comprometimento de trabalhar o material com o seu filho toda semana, com o auxílio de um líder que nós vamos treinar. Você não vai fazer isso sozinho. E o nosso objetivo é levar você a ter um tempo de qualidade com o seu filho dentro da sua estrutura de agenda familiar mensalmente, onde você vai falar sobre Deus com o seu filho, para que ele pense em Deus e para que ele saiba falar sobre Deus. Amém? Obrigado pela presença de vocês, obrigado por terem me ouvido. Eu vou passar agora para a Glauciane junto com a nossa equipe aqui. Ela vai dar os detalhes e vai responder as perguntas lá no final. Amém? Fica à vontade, Glauciane. Dentro do meu tempo. Estou no meu tempo aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Todo mundo já me conhece, né? Mas parece que tem alguns pais novos que ainda não me conhecem. Eu sou Glauciane, lidero no Ministério Casa Kids. E a gente aí trabalha com as crianças da igreja. Hoje, efetivamente, com as crianças de 3 a 12 anos. Mas nós estamos passando aí por um processo de alaranjamento.
né? E essas faixas etárias vão sofrer algumas alterações. E para que a gente faça essas alterações, para que a gente atenda também os bebês e atenda também os adolescentes, nós precisamos realmente de um novo líder. Nosso maior dificultador é a questão de pessoas, né? Recurso em matéria de pessoas para trabalhar com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. E hoje nós temos uma lacuna na igreja que é, né, a gente tem a primeira infância que hoje não está sendo trabalhada, a partir da segunda infância, né, que são os 4 anos, que é a fase da pré-escola, é a idade que a gente mais trabalha. Hoje, em geral, a idade das nossas crianças hoje, que a gente atende, vai de 6 a 12 anos, a maioria já está nessa faixa etária, 5, 6 anos, são poucas de 3 e 4 anos. Então, hoje, o material que a gente vai trabalhar, mesmo dentro do Pense Laranja, é o 252. E eu vou explicar isso para vocês mais detalhadamente, mas antes disso eu quero passar para vocês um vídeo explicativo sobre o Pense Laranja, para vocês entenderem um pouco mais sobre essa estratégia que nós vamos iniciar. Ela já falou. Pode passar. Pode passar. Tá bom? Isso. Vamos falar um pouquinho sobre a estratégia do Pense Laranja, que é engajar o Pais em uma ação integrada com a igreja. Por que integrada? Porque durante muito tempo, embora a visão que a gente tem hoje do Ministério Infantil é realmente formar discípulo desde a infância, nós fazemos isso de uma forma muito isolada, né? Porque para o pai, às vezes, na mente nossa, né, como pai, estou levando meu filho na igreja, meu filho está aprendendo a palavra de Deus, e realmente está aprendendo a palavra de Deus, mas essa palavra, ela tem sido incutida, está ficando gravada. Então, assim, aqui o Abraão ele abordou sobre essa questão, né, da gente criar o filho, da questão material, da questão da educação. Isso é muito importante, tão importante quanto as marcas que a gente deixa na vida dos nossos filhos, né? Tão importante quanto o legado espiritual que a gente deixa na vida dos nossos filhos. Então, não é isso ou aquilo que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre isso, sobre Deus. E nós vamos falar quanto igreja e quanto família. Então, vocês hoje aqui estão sendo convocados a fazerem parte de um exército. Nunca foi tão difícil criar filhos como nesse tempo. Nós estamos vivendo um tempo em que o ataque contra as crianças tem sido assim, descarado. Claro que criança vem sofrendo ataque há várias gerações, há várias décadas, mas agora é escancarado. E muitas vezes a gente, como igreja e como família, olhamos as situações, falamos misericórdia, oramos, mas não agimos. Então é um tempo da gente viver profundidade nos nossos relacionamentos em família e como igreja. Então o nosso papel como igreja vai ser apoiar a família. Nós vamos apoiar vocês na educação cristã dos filhos de vocês. Então a estratégia ela tem como objetivo engajar os pais em uma ação integrada entre família e igreja. E a família, e por que Pense Laranja, né? Porque é a junção das cores primárias, o amarelo representado pela igreja, a luz, e o vermelho, que são os corações, o amor, a afetividade, representado pela família. A junção dessas duas cores primárias gera uma cor secundária, que é o laranja, e aí a gente passa para o nosso processo de alaranjamento. Sincronizar a educação em casa com a igreja, nós vamos estar fazendo o nosso trabalho com as crianças aqui, desenvolvendo o trabalho com as crianças, juntamente com vocês que vão dar continuidade em casa. É o mesmo discurso que às vezes o nosso filho tem na escola e família integrada, o desenvolvimento do filho vai ser melhor. Mas aqui a gente está falando do quesito espiritual, porque às vezes quando a gente fica grávido, quando planeja de um filho, fica grávido, a gente projeta tantas coisas para ele, né? Projeta, a gente pensa né, o que o nosso filho vai ser, a gente já pensa depois qual vai ser a escola que vai se dar, mas espiritualmente, qual é a herança que nós vamos deixar para os nossos filhos? O que tem sido incutido na vida dos nossos filhos? Qual que vai ser a memória afetiva que ele vai ter? Será que nós estamos sendo dentro da nossa casa dos filhos de Jesus? Os nossos
estratégia tem esse objetivo: levantar líderes que apoiem as famílias. O Abraão já falou sobre isso, sobre o papel do novo líder que nós vamos ter, e mobilizar a geração para ser igreja. Essa hoje é a nossa maior dificuldade: ensinar as crianças a serem igreja. E quando o Abraão fala da postura delas lá no altar, não é diferente da postura que elas têm conosco aqui. E não é de hoje, é uma dificuldade para às vezes a gente levar elas a um ambiente de adoração, é uma dificuldade às vezes para a gente levar elas a uma atmosfera de oração. Elas ficam muito dispersas. E por mais que a gente tenha estratégias, tem uma questão espiritual envolvida? Tem, mas tem uma questão também pessoal, que precisa ser trabalhada com as crianças e que nós estamos orientando vocês, colocando vocês cientes daquilo que tem acontecido. Porque não basta o seu filho vir à igreja, ele precisa vir à igreja, e assim como nós não bastamos vir à igreja, nós precisamos ser alimentados, ser sarados, ser tratados, os nossos filhos, as nossas crianças, elas também precisam ser tratadas e serem saradas. Pode passar, por favor. Então hoje a gente vai trabalhar com o currículo, a princípio, 252. Embora eu tinha falado na questão dessa lacuna que hoje a gente tem com os adolescentes. Por quê? Fazem 12 anos, 13, 14, eles estão aonde? Lá no on-way. Eles já acham que eles já são jovens, mas eles precisam de uma palavra direcionada para eles. Eles estão ali naquele ambiente, eles estão recebendo, mas eles precisam dos pequenos grupos que também não são aceitos. Eles precisam que falem sobre sexualidade, eles precisam que falem sobre comportamento feminino, comportamento masculino. São as dificuldades, porque nós vivemos as fases das transições, e essa fase é muito perigosa. E o que nós temos percebido, eu estou falando que eu tenho uma filha adolescente, para eles tudo é normal. E essa normalidade tem entrado dentro da igreja. Essa questão do lesbianismo, olha só, crianças. Mas o que o diabo está querendo fazer com essa geração? Que tudo é normal. Hoje eu trabalho no mundo secular na escola. E hoje a gente não pode nem falar Deus dentro da escola. Saiu uma discussão hoje na reunião pedagógica da escola sobre a questão da oração. Nós vamos fazer oração? E aí, todos os professores acham que devem fazer, outros acham que não. Por quê? Deus, embora seja universal, a palavra Deus não pode ser dita. Porque nem todos acreditam sobre Deus. E aí a gente tem que respeitar a diversidade religiosa. E hoje existe um currículo que vai ser implantado nas escolas para que as crianças conheçam todas as realidades de religião. Então vai ensinar lá para o seu filho sobre todas as religiões. Já existem escolas em Jujuba, acho que até o Saci é uma dessas, que dentro do ensino religioso vai um representante de cada religião falar para a criança lá. Seu filho está numa escola e ele escuta uma verdade ou uma mentira, como é que ele vai ficar na mente do seu filho? Se ele não estiver sendo incutido com a verdade. Então isso me chamou muita atenção na reunião pedagógica e eu fiquei pensando, a gente não pode nem falar sobre Deus, a gente não pode mencionar o nome de Deus, porque isso hoje é um desrespeito. Por isso que a gente hoje vive essa geração totalmente corrompida. Então hoje o ataque de Satanás, por que Satanás quer investir tudo nas crianças? Porque a gente sempre viu esse ataque em relação à infância, mas agora está demais. Por quê? Ele quer destruir essa geração. Nós estamos vivendo realmente os últimos dias da igreja. E nós muitas vezes retardamos a volta de Cristo por não estar sendo igreja. Então, nós precisamos hoje assumir a nossa responsabilidade espiritual na vida dos nossos filhos, não só na criação, porque o principal objetivo que Deus nos deu aos nossos filhos aqui na terra foi para um propósito espiritual. E isso não pode ficar aquém. Eu sei que a nossa rotina é puxada, as atividades que nós temos na igreja, nós temos muitos compromissos, nós temos casa, nós temos trabalho, nós temos várias coisas. Mas a sua casa, a sua família, seu primeiro ministério, ela tem que vir antes de tudo que você faz na igreja. Porque não adianta você curar a vida do outro e a vida do seu ficar destruída. E isso é algo que eu aprendi por uma situação que eu vivi na minha casa. Então não queira viver, chegar no extremo para você parar e ter um tempo de qualidade com seu filho, na sua casa, com vocês. Né? Um tempo de ser família. Então a estratégia, ela vem resgatar isso.
Vamos falar sobre o currículo, que é o currículo 252, e por que tem esse nome, 252. 252 porque tem como tema base o capítulo de Lucas 2,56, que fala que Jesus crescia em sabedoria e graça. Então é isso que nós vamos ensinar os nossos filhos, a crescer em sabedoria e graça. Quais são as 3 verdades básicas que nós vamos ensinar para as crianças trabalhando com esse currículo? Eu preciso fazer uma escolha sábia, né? Ensinar os nossos filhos a terem autonomia nas decisões, porque nós não somos eternos e o legado que a gente deixa é espiritual. E se um dia você não estiver aqui mais, o seu filho vai ter que saber fazer escolhas sábias. Ele pode, talvez, por um momento, até se extraviar no caminho, mas ele vai lembrar daquilo que você falou para ele, daquilo que você incutiu. Eu posso confiar em Deus e não importa o que aconteça, eu devo tratar os outros da mesma maneira que eu quero ser tratado. São essas 3 verdades que nós vamos trabalhar com as crianças dentro do currículo 252. E aí, dentro desse currículo, nós temos o tempo, pode passar, o tempo em família. E qual que é o objetivo desse tempo em família? É a reativação da família. Quantas coisas ficaram aí mortas, quantas coisas deixaram de ser ditas, quantas coisas deixaram de ser tratadas em família. Então o objetivo é reativar isso, é colocar ali na mesa, vamos lavar a roupa suja aqui de casa, colocar na mesa, vamos apresentar isso a Deus, reativar a família para que vocês tenham realmente um tempo em família, um tempo para que vocês compartilhem de memórias, porque é isso que vai ficar. Aprimoramento da mensagem. A mensagem que é dita aqui no domingo vai ser aprimorada em casa com vocês. Vocês vão ser os responsáveis de aprimorar aquilo que está sendo iniciado aqui. Então aí eu coloquei esse versículo de Deuteronômio que diz assim: e ensinarás teus filhos, e delas falarás assentado à tua mesa, andando no caminho, deitando, levantando-te, em Deuteronômio 6, 7. Por quê? Esse tempo em família, vocês que realmente aceitarem essa estratégia, vocês realmente vão ter esses 3 tempos. O tempo que você vai falar ao seu filho assentado à mesa, o tempo que você vai falar com ele, às vezes no caminho, levando para a escola, voltando, indo para a igreja, vai ter o tempo da conversa informal e vai ter o tempo que você vai falar ali na hora de dormir. Então a gente vai dividir o tempo em família nessas 3 etapas do corre-corre do dia. Amém? Alguma dúvida? Olha só, agora vamos para a parte prática e eu quero fazer alguns apontamentos com vocês e agora a gente vai ter um bate-papo e eu quero aí perguntar algumas coisas para vocês e eu gostaria que vocês aí me dessem o feedback. Hoje, dentro da realidade de vocês, qual que vocês acham que é a maior dificuldade que vocês têm? Com pais, com os filhos? Quem quer começar? Eu acho que essa questão da normalização, porque realmente é lei, né? Está na Constituição, o Estado é laico. Então, assim, vai muito da interferência dos gestores, né? Dentro, lógico, tem as escolas que são religiosas mesmo, tem a doutrina própria, eles seguem ela, mas essa questão do Estado mesmo, né? Dos municípios, tudo vai muito da gestão. Por exemplo, na escola do trabalho faz a oração e tudo. Então, assim, como o Abraão disse, né, o primeiro núcleo que a criança, né, quando ela surge, o primeiro núcleo social que ela vai estar inserida é a família, né? Ali tem as influências da nossa família e tudo, e aí quando ela vai para a escola, que é obrigatório agora aos 4 anos, ela tem a convivência diversa, né? De vários ensinamentos que são diferentes do que a gente ensina. E assim, essa questão da religião e essa questão que é proibido, né? Pelo Estado ser laico. Só que, tipo assim, está muito forte, principalmente no ambiente familiar, essa questão, principalmente do lesbianismo. Eu tenho vários adolescentes e assim, essa questão de gênero, ela está sendo aflorada para ser discutida, principalmente entre os jovens. Então, assim, é muito forma negativa. Não, assim, a normalização. Para corromper, a normalização. que está em processo de formação. É
televisão aberta, você só vê isso. Eu estava na propaganda da Globoplay e estava um rapaz lá, todo louro. E eu estava falando, estava falando, pra gente é errado, mas ele não pode chegar para o menino e falar que é errado, que ele é homofóbico, então você não convive, você só chega. A gente tem, tipo assim, porque a gente não tem como tomar conta o tempo inteiro. Eles vão estar convivendo com outras pessoas. Mas assim, a gente tem como estar influenciando. Olha, existe isso. Não agrada a Deus. Isso aqui é assim. Então, assim, eu acho, assim, eu convivo com, sabe, até ensino médio e pequeno também. Então, assim, essa questão, gente, é muito real, é muito forte, sabe? Entre eles, assim, eu tenho um aluno, por exemplo, que ele nasceu um menino, né? Mas a mãe, desde pequeno, cria ele como se fosse uma menina. Cabelo grande, vestido. Isso está acontecendo na escola, isso está acontecendo na realidade, não é televisão, não. Sabe? Os nossos filhos, eles vão conviver com essas situações, tá? Então, assim, é choque, assim, talvez, né? Pra mim foi uma agressão. Pra gente é uma agressão. Mas, assim, e a partir daí? Qual a influência que eu estou exercendo dentro desse contexto? Sabe? Meninas que estão se transformando. Se eu, por exemplo, falar o que eu penso, falar o que eu acho no ambiente público, eu sou presa. Né? A gente está aqui num ambiente de discussão religioso e tal, mas, gente, é muito difícil, isso existe, tá? Está muito presente e a normalização para estar cada vez mais sendo ensinado isso dentro das escolas, que todos os nossos filhos vão passar por ela, é muito forte. Eu fui fazer uma inscrição no curso, e aí eu achei aquele formulário, né, formulário de inscrição que tem online, e aí estava perguntando lá se eu era transgênica, cisgênera, não sei o que lá, mas o quê. Até nessas questões, sabe, de educação, eu peguei tudo pesquisar no Google para ver o que era cisgênero, porque, tipo assim, a gente está sendo, sabe, o sistema está muito pesado. Hoje a gente tem um governo que dentro da cidade que afirma isso com muita veemência e que os nossos filhos, eles se deparam com situações assim dentro da cidade. Então, assim, né, a gente tem que se preparar mesmo como exército, como pais, como igreja, para poder aí ensinar as verdades eternas para os nossos filhos. Mais alguma questão, a não ser essa questão de sexualidade? Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode falar, uma questão que minha filha estava falando ontem, né? Entre os jovens, principalmente adolescentes, o satanismo. Sim. Só na sala da minha filha tem 4 adolescentes satanistas. Então isso está vindo muito junto com a homossexualidade. Isso. Eu não sei como tem sido na casa de vocês, mas eu falo para mim, essa questão da pandemia, isso influenciou muito negativo na nossa vida, no nosso emocional, no nosso psicológico. Influenciou também na vida das nossas crianças, eu não sei, mas eles têm se mantido uma posição de isolamento, realmente agora que a gente está vivendo essa questão da socialização, eles estão tendo muita dificuldade. As crianças hoje têm preferido realmente ficar isoladas, muitas vezes têm preferido os amigos virtuais e às vezes estão enfrentando crises de ansiedade, de depressão, por não estar sabendo lidar com esse novo normal, que eu posso ir, que eu posso sair, que eu posso conviver. E isso tem sido um problema muito grande, porque Satanás tem entrado dentro das nossas casas nessas questões. Mais alguma coisa? Eu vejo a responsabilidade da gente como mãe ensinar os filhos, principalmente os meninos, a crescer como homens assim, de valor, sabe? Porque, igual eu falo, eu faço um trabalho com meninas e muitas dessas adolescentes que estão vindo para o lesbianismo estão falando que estão com nojo de homem. Por quê? Olha como que o namorado trata a mãe, como que o pai trata a mãe, como que os irmãos tratam. Porque muitas vezes a responsabilidade vai para cima das meninas e os meninos estão livres para tudo. Aí elas dizem, eu preciso de homem para quê? Porque elas estão tendo uma ideia de homem, que homem não presta, que homem não vale nada. Então, educar os meninos para serem homens de princípios é uma responsabilidade muito grande. Outra coisa também que eu vejo muito presente, assim, principalmente nessa faixa de 12 anos, é que as meninas, elas estão se entregando muito cedo
E é como se fosse uma coisa vergonhosa a menina falar num ambiente público, assim, que ela é virgem, sabe? Então isso é influência na mídia, né? E assim, eu acho que isso também, né, tem que ser reforçado, porque assim, surgem assuntos assim, de coisas que você, sabe, você nem imagina na vida. Então, assim, isso é muito, né, principalmente os meninos que estão entrando em transição, e essa questão de valorização pessoal, valorização do corpo, sabe, dela entender quem ela é realmente, e ter a forte influência mesmo da família, né, da família. Porque assim, são duas forças, né, quem influenciar mais vai ganhar, e não tem jeito. A pressão é forte lá fora. Isso que a gente precisa se unir como família e igreja para poder, né, influenciar essas coisas. E aí a gente parte agora para a discussão de uma parte prática. Todo mundo aí já fez, alguém tem mais algum apontamento para fazer? Pode falar, Maria. E a palavra de Deus, ela faz transformação na mente das pessoas e no coração. A partir do momento que nós, como servos, somos na casa do Senhor, estamos fazendo a prática de ensinar dentro de casa a palavra, inclusive viver ela, eles automaticamente vão ser bombardeados lá fora sim, mas eles não vão se deixar ser influenciados totalmente. Eles vão ter certas dúvidas, certas coisas, mas a palavra de Deus quando vem no coração, que nós somos servos, a gente sabe que faz diferença. Vai entrar sim, mas eles não vão ser transformados pelo que o mundo está vivendo, porque a gente já sabe que entrou ali a palavra de Deus, é ela que vai fazer a mudança. Então, há necessidade realmente que você está falando aí, da gente ensinar mais dentro de casa a palavra de Deus, e aqui dentro da igreja eles terem mais palavras voltadas na linguagem deles, igual uma vez a minha filha ela sempre fala que ela quer ser modelo. Todo mundo fala, ai, bonitinho, magrinho, quer ser modelo. Aí eu falei um dia para ela, por que você quer ser modelo? Aí ela falou, mãe, você não falou que você tinha desejo de ir para a África evangelizar? Eu quero virar modelo para ir lá para a África, vai a mente dela, chegar lá abrir uma igreja para essas crianças. Aí eu falei, uma coisa que eu falei lá no meu passado, ela falou e até hoje ela fala isso. Então, quer dizer, eu vi assim, o que eu falei lá no passado, em referente a servir a Deus, tem no coração dela. Então, isso daí é forte. Nós temos que realmente fazer o que você está falando, implantar isso dentro das nossas casas. Exatamente. E aí, gente, agora a gente vai passar para a parte prática para a gente finalizar aqui na reunião. Todos que estão aqui estão de acordo em desenvolver, porque eu já passei uma lista de presença com o nome e o nome da criança. Então, para não ter que passar de novo, todos que estão aqui estão de acordo? Levanta a mão. Se você não estiver de acordo, você pode estar com a mão abaixada. Tá? E se você que não está de acordo, você só sinaliza para mim no final, eu não estou de acordo, para eu colocar ali uma observação no seu nome. Tá? E aí, gente, dentro dessa estratégia, a gente precisa de mais encontros, porque aí a gente vai passar pelo processo de transição do alaranjamento, que é realmente, não é corrupção, mas nós vamos tornar paz laranja. Né? E aí a gente vai precisar de ter os nossos encontros, e os nossos encontros têm que ser um dia específico, que não serão todos os meses, mas serão encontros que vamos discutir, vocês preencherem ali algumas perguntas para mim, que nós vamos discutir temas sobre o que é a criação de filhos, e que nós vamos discutir também a estratégia do Príncipe Laranja, principalmente nessa questão de reativar. Cada criança representada aqui, na reunião de liderança da Casa Kids, nós vamos dividir os líderes para essas crianças. Então, pode ser que a Raquel e o Luiz, por exemplo, eles têm 3 crianças que eles vão liderar. Até a gente passar por esse processo de transição do outro líder e outras pessoas levantadas, e a gente estreitar e alinhar